Beleza. Então, primeiro eu queria agradecer a todos que mandaram perguntas lá para a gente lá no Rose sobre esse Art Talks, o que vocês queriam saber. Então, vieram vários assuntos legais, e quando eu falo assuntos legais, quando a gente começa a pesquisar para ver o que vai falar, a gente começa a refletir sobre algumas coisas. Então, vou começar falando um pouquinho, né, quem sou eu, quem que é a Lilian, para quem não conhece. Então, eu trabalho no design e na parte de marketing da arte. Para quem não sabe, eu também sou professora de estratégia digital num curso online, que é da CRIA, e sou formada em marketing, com pós-graduação em administração de empresas e MBA em gestão comercial pela FGV. E a Lilian, ela é gerente de projetos, ela está na arte já faz bastante tempo, acho que vai fazer 10 anos, e ela é formada em análise e desenvolvimento de sistemas, com MBA em gestão de projetos pela USP. Então, para a gente começar a falar um pouquinho de tendências, tem um conceito de VUCA, que nada mais é que volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E esse conceito ele foi criado pelo Army War College nos Estados Unidos no final dos anos 80. E ele serve para descrever o cenário do mundo pós-Guerra Fria. E esse conceito ele foi amplamente divulgado e espalhado nas lideranças militares e depois para as empresas, em diversos setores, empresas. E, bom, é bem difundido hoje em dia, né? E para quem não sabe, aí eu vou falar um pouquinho o que significa cada um. Volatilidade é a velocidade e a frequência das mudanças diante dos cenários que a gente não tem controle. A incerteza são cenários não familiares para a gente, com resultados imprevisíveis e que às vezes você precisa tomar decisões com poucas informações. A complexidade são as muitas e muitas camadas que precisam ser analisadas, porque elas não são simples de entender. E a ambiguidade traz múltiplas perspectivas dos cenários que você precisa se adaptar às mudanças. E aí, um pouquinho mais para frente, eu falo mais um pouquinho disso, né? Qual a relação de VUCA, né, com tendências de mercado? Para você, pense assim que na nossa vida, né, não tem nada que a gente consiga planejar que a gente tem certeza que 100% daquilo vai dar certo. A gente sempre busca o melhor cenário, a melhor perspectiva, mas vai acontecer exatamente como planejado? Não dá para saber, porque a gente tem fatores externos aí que influenciam no nosso planejamento. Mas também para prever o mercado e ajudar a entender um pouco as tendências, existem algumas práticas, alguns frameworks que ajudam a ter mais flexibilidade, agilidade e inovação. E essas práticas, né, ajudam a gente a adaptar as nossas estratégias. Então, algumas atitudes também são importantes para a gente entender esses cenários, que é a gente ser sempre objetivo, né? Descobrir pontos relevantes, descobrir os riscos, que normalmente são coisas que a gente não gosta, né? Nós somos aversos a risco, mas a gente precisa ter eles mapeados também. Fazer um benchmarking com os clientes, com os concorrentes, com outras empresas que a gente admira, o que é legal que aquela empresa faz, como ela faz. Ter sempre uma opinião isenta, porque nós somos enviesados, né? Então, sempre ter alguém de fora para analisar algo é muito importante. E também tem alguns frameworks que ajudam a gente a analisar e mapear essas tendências e esses cenários. E nesse caso, tem dois aí na tela, que é a SWOT e a Pestel. E aqui a gente consegue mapear algumas coisas, né? A SWOT ela vai trabalhar com variáveis internas, que são variáveis controláveis, que são as nossas forças e as nossas fraquezas, e oportunidades e ameaças, que são fatores externos e são as variáveis incontroláveis. É aquilo que a gente mapeia e consegue, de repente, fazer um planejamento, né? A, B, C, se algo acontecer. E o Pestel, ele fala de política, economia
toda a parte social, né, de população, hábitos de consumo, tecnologia, meio ambiente e as leis. E os dois são complementares, né? Para você avaliar esse cenário, você pode ou não usar o Pestel, os dois trabalham muito bem juntos. E aqui, quando a gente fala de SWOT, quando você para pensar assim, mas eu vou analisar tudo, o cenário é muito grande, vou descobrir muitas variáveis. Antigamente ele era feito assim, tem algumas pessoas que ainda fazem, mas hoje em dia você pode analisar a SWOT para determinados objetivos específicos. Então, é como se fosse o ágil, você vai quebrando essas atividades, tá? Fazendo só um paralelo aí para vocês. E acompanhar de perto essas tendências, né, permite a gente se antecipar a possíveis mudanças. E como é que eu acompanho tendências? E a maioria das pessoas que acompanham tendências de mercado, elas fazem. Então, seguir muitos influenciadores e, de preferência, seguir aquela pessoa que tem a mesma linha de raciocínio de você e aquela pessoa que não segue a mesma linha de raciocínio para você entender o contraponto e expandir um pouco o seu pensamento e a sua visão. Também buscar por relatórios de segmento, investir em dados analíticos, acompanhar a concorrência, né, o que eles estão fazendo, ouvir feedback de clientes e fornecedores. E aí, onde esse cara está apontando para baixo, eu deixei um link no Drive, deixei o link facinho aí para vocês acessarem se quiserem, que tem muitos e muitos relatórios desse ano que eu vou recebendo dos grupos que eu faço parte, então tem relatórios de design, de e-commerce, de mercados específicos, de tecnologia, tem de hábito do consumidor, o que mudou com a pandemia, análise 2020 e 2021. Então, fiquem à vontade para acessar e depois eu também mando o link para todo mundo. E quando a gente fala de tendências de mercado, também falamos um pouco de futurismo. E, bom, futurismo não tem nada a ver com bola de cristal, com previsão de futuro, com Star Trek, Flash, com De Volta para o Futuro, ou tentar descobrir o que vai acontecer daqui a alguns anos, tá? Mas se você jogar futurismo no Google, talvez você ache alguma coisa sobre o Manifesto Futurista, que é um movimento artístico e literário que iniciou no século XX, e o futurismo também, que eu vou falar, não tem nada a ver com isso. Um futurista profissional é alguém que domina o glossário do futuro, ele vai interpretar sinais, tá? E ajudar as empresas a construir um futuro na prática. E ele segue algumas linhas de pesquisa e metodologias, que é exatamente o que eu falei, que segue influenciadores que pensam na mesma linha que você pensa e segue aqueles que pensam diferente também. Então, algumas dessas metodologias e pesquisas são os protocolos de pensamento antecipatório, backcasting, workshop de futuros, simulação e modelagem, role-playing adaptativo e, bom, por aí vai, está sempre surgindo algo novo quando a gente fala de futurismo. Uma das pessoas que eu gosto muito é a Marta Gabriel. Ela é futurista, ela é reconhecida internacionalmente e nacionalmente também, muito pela parte de marketing digital aliado à tecnologia, né? E ela fala que no passado o ritmo de mudança no mundo ele era lento, não havia muita diferença entre os presentes e os futuros possíveis, né? E os estudos sobre o passado, às vezes, eles resolviam algo no presente ou algo que a gente enfrentaria no futuro. E eu vou falar um pouquinho mais disso, senão fica um pouco complexo de entender. Mas se você reparar que aqui no Cone de Futuro, quando ele fala de longo prazo, antes ele era estudado de 15 a 20 anos. Hoje a gente consegue estudar os cenários futuros uns 10 anos à frente só. E se vocês perceberem, está tudo relacionado. Então, pesquisa de mercado, pesquisa de tendências, as tendências normalmente elas vão analisar os próximos de 1 a 5 anos, e aí depois disso você extrapola
e vai para as pesquisas de futuro, que eles vão ver os futuros possíveis, preferíveis, plausíveis e prováveis. Isso quer dizer que vai acontecer? Não necessariamente, porque, por exemplo, a gente teve a pandemia, então tudo que os futuristas viram aqui acabou porque aconteceu um evento inesperado e ficou todo mundo num hiato muito grande, sem saber o que ia acontecer mais para frente. Então, todo esse planejamento, tanto de tendência de mercado, que é a análise próxima, quanto de futuro, vai ser alterado para sempre. Não tem como falar, seria assim, não vai mais ser assim. E por que que os futuros, né, estão acelerando? Então, acabei de falar que antes a gente tinha uma previsibilidade melhor e agora o que a gente passou no passado não é aplicado mais, porque a tecnologia está avançando muito. E quanto mais rápido a tecnologia muda, mais rápido a nossa realidade também muda e as nossas experiências também. Algumas coisas nunca mudam, então se você ligar para o suporte de uma empresa, se você ligar para o suporte da sua operadora porque sua internet parou de funcionar, eles vão perguntar se você já reiniciou seu modem. Então isso na tecnologia não está mudando muito. E por que que eu estou falando muito de passado e de como tudo está muito complexo hoje, né? A gente evoluiu em cima de habilidades reativas, as coisas aconteciam e aí a gente tomava uma decisão. E essas habilidades reativas até que funcionavam bem, mas porque o ritmo de mudança era lento. Então, se vocês verem aqui nesse gráfico, né, ele apresenta como o crescimento tecnológico foi muito lento. Entre 80 e 90 mesmo, a gente já estando nessa década, né, na terceira revolução industrial. E quando o ritmo de mudança começa a acelerar, então, se você for analisar aqui de 2020 a 2030, a gente já está falando de internet das coisas, inteligência artificial, computação quântica, robótica e blockchain. Então, as fórmulas que a gente usava antes, aqui nesse meio tempo, para resolver algo, não vai mais funcionar aqui, porque o crescimento vai ser exponencial, né? Vai ser cada vez mais diferente. E qual a relação de tecnologia com tendências de mercado, né? Com a pandemia, todos que estavam iniciando a transformação digital ou ainda não tinham começado a pensar em qualquer coisa online ou digital, eles tiveram que adaptar seu negócio, mudar o seu negócio. Isso fez com que a gente tivesse um aumento de 29% no mercado de software. E a previsão agora para 2021 é esse mercado crescer 11,1%. Ainda é um crescimento muito bom, se a gente for analisar o cenário todo, né, pensando que ainda estamos vivendo uma pandemia, mas em 2020 foi exponencial justamente por causa dessa digitalização. E tem mais algumas previsões para 2021 na área de tecnologia, que ele fala que 3 bilhões de dólares serão gastos em nuvem pública a partir desse ano, aumentando em 46%, né, esses gastos no geral, e isso vem muito por causa do home office. A inteligência artificial vai aumentar em 30% e segurança da informação, principalmente pensando no cenário de GDPR e LGPD, vai atingir um gasto de 1,5 bilhões de dólares. Esses dados que eu estou falando são dados globais, tá? E ainda esse ano, a previsão, né, desse estudo que é da IDC é que o 5G ele vai ser responsável pelo aumento de gasto de 2,7 bilhões. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? De 2,7 bilhões de novos negócios, bilhões de dólares, né? E ele vai envolver inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, Big Data e Analytics, IoT, Cloud e segurança e robótica, praticamente, mas pode ser que venha alguma coisa nova por aí. E falando um pouco de cenário Brasil, né? 5
5 setores tiveram um crescimento acima de 60% em março de 2021. Foi o setor de importados, né, teve um crescimento de 92%, seguido de pet, 88%, casas imóveis, 87%. E alguns setores né, caíram entre março de 2020 e março de 2021, como turismo, cosméticos, calçados, eletrônicos e eletrodomésticos. E quando eu falei, né, lá no título do Art Talks, que a gente precisa entender pessoas para prever tendências de mercado, embora muitas decisões de mercado sejam feitas por políticos, economistas, empresas, essas empresas têm pessoas que tomam essas decisões, né? Então, se vocês analisarem rapidamente aqui, né, em março de 2020, Casa Imóveis ocupava a 3ª posição. E aqui em agosto, setembro de 2020, as pessoas começaram a entender que a pandemia não ia passar tão rápido. Então, elas precisavam arrumar o seu local de trabalho para o home office. E agora já caiu em dezembro de 2020, já aumentou, já caiu de novo. Pet também é interessante, ele começou março de 2020 no 2º lugar de crescimento, né? Em novembro de 2020 caiu para 4º lugar, e agora ele está em 2º lugar de novo em gastos. Então, as pessoas estão economizando dinheiro porque sua vida parou, né, de alguma certa forma, e gastam dinheiro em outras coisas. E isso muda todo um cenário mercadológico, né? E já esses gráficos, eles demonstram justamente esse hábito das pessoas, né? São os hábitos de consumo. Então, nesse primeiro gráfico, que é o de barras, mostra, por exemplo, que as pessoas entram muito na Amazon para comparar produtos e preços. Ou seja, a chance da Amazon converter essa pessoa, fazer uma venda, é muito maior. E lembra ali atrás, quando eu falei de analisar a concorrente ou uma empresa que faz algo muito bem, pode ser que você não tenha um e-commerce que venda as coisas como a Amazon, mas você quer fazer comparativo do seu próprio preço, por exemplo, de diferentes formas de vender um produto. Então, analisa a Amazon, como é que ela faz, né? E o gráfico da direita, ele fala qual o motivo das pessoas fazerem uma compra em uma determinada loja. E a gente sempre acha que a maior opção é por preço, mas aqui o gráfico, ele fala que 47% das pessoas compram por preço, 66% compram por conveniência. Então, normalmente as pessoas sempre falam preço, mas é um viés que a gente tem e precisa mudar um pouquinho. E fechando esse bloco aqui de gráficos, né, porque também pediram para falar um pouquinho de tendências do marketing digital, e linkando tudo isso a uma jornada digital, né, nós temos vários touch points que a gente pode fazer com o consumidor na sua jornada inteira de compra para tentar efetuar uma venda. Então, por exemplo, né, falam muito de e-mail, que talvez e-mail não funcione, mas o e-mail está em primeiro lugar como a coisa mais aberta de anúncio para você conseguir fazer uma pré-venda ou uma venda de alguma coisa, junto com um aplicativo e anúncios de redes sociais. Então, são pontos aí muito relevantes para a gente entender das pessoas. E quando a gente entende como as pessoas compram, a gente consegue prever também os comportamentos e para linkar junto nas tendências de mercado, né? Então, para onde o mercado está indo? Está indo todo mundo para o e-commerce, as pessoas vão fazer mais cadências de e-mail, talvez elas vão diminuir os custos de anúncio em redes sociais e aumentar no e-mail. Então, tudo isso impacta a nossa vida. Um dos temas pedidos também foi economia colaborativa e economia compartilhada, né? E nada mais é do que um movimento e uma nova percepção de mundo.
que fala muito também sobre escassez de recursos e novas formas de fazer a mesma coisa com menos. E o importante aqui é a gente entender que esse movimento de economia colaborativa veio para ficar, principalmente porque essas novas gerações estão preocupadas com isso. Então, as empresas que não pensarem nisso como uma tendência, como um movimento interno, provavelmente elas terão cada vez menos clientes, não num futuro próximo aí, de 1 ano, 2 anos, mas ali nos 10 anos, isso que vai acontecer. E a gente já tem vários exemplos funcionando no Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, a Dog Hero, que você deixa o seu pet com um cuidador ao invés de um hotel. A gente tem o Airbnb, o Uber, o Enjoei, que para quem não sabe é um brechó online, que abriu a IPO, então vai se transformar, se já não se transformou, num unicórnio brasileiro. O Catarse, que é um financiamento coletivo de algo, né? Pode ser um livro, pode ser uma HQ, então tem um monte de financiamento lá. Coworking também. E tem um app, que é o app que chama Tem Açúcar, que nada mais é igual a gente via em alguns filmes, em algumas novelas, a pessoa indo lá, batendo na porta do vizinho, perguntando se tem açúcar. Então, é essa a ideia do app, que é compartilhamento e empréstimo de itens. Então, bom, tem cada vez mais empresas, startups crescendo no meio de economia colaborativa, e ela segue 3 possíveis tipos de sistema, né? Mercados de redistribuição, então nada mais é do que o Enjoei. Eu não uso mais algo, mas pode servir para outra pessoa, e ela se baseia no princípio do reduza, reuse, recicle, repare e redistribua. Lifestyles colaborativos, por exemplo, o Catarse, porque ele pode ser tanto compartilhamento de recursos, dinheiro, habilidades, conhecimento e tempo, e também os sistemas de produtos e serviços, que ele ocorrem quando o consumidor paga pelo benefício do produto e não pelo produto em si. Por exemplo, o Airbnb. Bom, agora eu passo a palavra para a Lilian, para ela falar um pouquinho sobre gestão com propósito para vocês. Bom, mais uma vez, bom dia a todos os arteiros, né? E antes de nós falarmos de fato do tema sobre gestão de propósito em si, eu queria fazer uma pequena introdução para vocês, relembrando lá o tema inicial da nossa live, que a Marina trouxe para nós, que foi a definição do mundo VUCA, né? Então, com toda essa volatilidade, com toda essa incerteza, com toda essa complexidade e ambiguidade, e agora, né, na verdade, já há um bom tempo, o plus, que é o fator da pandemia, que sem dúvidas dispersou pelo mundo todo, devido à grande integração das cadeias logísticas, né, que nós temos. E o que eu quero dizer com isso? Um dia as coisas estavam de um jeito, a gente acordou e de repente tudo tinha mudado, né? E nós podemos dizer que com certeza essa globalização gerou o mundo VUCA. E diante de tudo isso, nós temos uma consequência, que eu vou pedir para a passar, por favor, o próximo slide. E qual é essa consequência? É uma série de tecnologias novas que vem convergindo com o modelo de negócio das empresas e aquele novo modelo de negócio que gera uma série de mudanças na sociedade. E quando a gente para pensar sobre isso, é muito curioso, porque sempre existiram as novas economias. Primeira Revolução Industrial e a Segunda Revolução Industrial é um bom exemplo para isso. Só que no Brasil, a gente nunca teve a oportunidade de surfar efetivamente em uma nova economia, porque quando as coisas chegam aqui no Brasil, né, até a Márcia citou na apresentação dela, o 5G, por exemplo, já era algo velho, e para todos os outros países já estava muito além. Mas com a globalização, ela chegando com mais força nos últimos 15 anos e integrando, interagindo com todas as pessoas e as cadeias de valor no Brasil, o acesso passou a ser muito maior e hoje nós vivemos pela primeira vez
essa nova economia, visto que novas tecnologias convergem e ainda continuam convergendo com os modelos de negócio das empresas. Porém, eu quero dizer com tudo isso, que uma empresa que já existe há mais de 100 anos no mercado, ela vai continuar voltada para a velha economia. Ou uma empresa que nasceu hoje, ela já vai nascer no formato de negócio da nova economia. Uma coisa não exclui a outra e vice-versa. Tudo é questão de escolha de segmento, do mindset e para onde nós queremos chegar. E com isso, eu trago alguns exemplos aqui nesse slide, que veio de um livro chamado Nova Economia, escrito pelo Diego Barreto, que é o CFO do iFood. E eu achei muito legal a visão que ele trouxe do nosso país, vivendo, ou melhor, sendo forçado, né, a se adaptar, a se adequar a todas essas mudanças que o mundo VUCA, que a pandemia nos trouxeram. Então, quando a gente olha aqui para a nova economia, ela acredita que quanto mais você divide o conhecimento, mais você integra as pessoas, mais abundância de informações é gerada e, consequentemente, tudo isso que ela representa escala, assim, potencialmente todos os produtos e serviços em que as organizações a qual as pessoas pertencem podem oferecer. Isso inclui também, pessoal, o famoso marketing boca a boca, né? Que, na minha opinião, ele funciona ainda assim, mesmo em todo esse mundo VUCA, com toda essa tecnologia e transformação digital, ele ainda é um dos pilares muito fortes. Só que quando a gente olha para a velha economia, ela parte do princípio que não tem para todo mundo e, consequentemente, acaba excluindo algumas pessoas. Entender o fato e, de fato, qual é a maior dor do cliente, o que realmente gera valor para o cliente. Porque hoje em dia, se nós não geramos o valor para o cliente de fato, a gente não tem o cliente. E não somente, eu preciso ter uma entrega, eu preciso ter uma demanda, eu preciso finalizar esse desenvolvimento, esse produto, mas realmente a gente vai conquistar a ponta final, ou seja, não só o cliente que nos contratou, mas o usuário final que de verdade vai fazer esse marketing boca a boca e que vai, né, alavancar aí, né, os lucros, a assertividade, aquela vontade de querer aquele produto. Tudo isso é proporcionado através de segmentos de negócio, que vem através do encantar o cliente. Eu acho que todo mundo já ouviu bastante, né, aqui na arte nós falarmos isso e é algo muito gostoso de se fazer. Isso vem não só como surpreender o cliente através de uma solução que ele não espera, mas com coisas simples, por exemplo, um atendimento personalizado, a famosa empatia, essa também é uma palavra que tem vindo com muita força, né, no mercado e no dia a dia das organizações. E o que é, na verdade, a empatia? É você conseguir entender o problema do cliente, é você conseguir se colocar no lugar do outro, entender como aquela organização está sofrendo com aquilo que ele de fato representa. Porque com tudo isso que nós estamos vivendo, ainda tem o lado people, ou seja, nós temos muitas pessoas fragilizadas, pessoas enlutadas, pessoas que estão sendo expostas, né, a uma nova realidade que até então todos nós sabíamos que existia, mas ela estava ainda ali um pouco tímida. Então, tudo isso veio à tona e nós precisamos encontrar maneiras de contornar tudo isso, conseguir entregar valor encantando o cliente para que a gente não caia simplesmente numa aquisição momentânea, sem considerar o LTV. O LTV, para quem não sabe, significa Long Time Value. O que, que isso significa? Quanto o cliente gerou para a nossa empresa ao longo do tempo. E tudo isso vem de acordo com essa composição de fatores. E, sem sombra de dúvida, tudo isso também vem com a alta concorrência que nós estamos vivendo com esse mundo VUCA, porque hoje a informação ela é muito fácil, ela está na palma da nossa mão. Acredito que todos nós aqui, né, ou a maioria de nós tem fácil acesso à internet, a um celular, um Google, então não existem mais barreiras, né, de somente pessoas que têm alguma determinada condição privilegiada que podem ter o alcance àquele conhecimento. Não, hoje é muito fácil e isso aumentou, assim, exponencialmente a concorrência. Antes não tinha, antes era tudo mais difícil, então, por mais que nós não
focássemos, né, realmente no valor e a gente entregasse aquele produto, não tinha problema. Mas diante de tudo isso, a convergência de tecnologias e para onde o mercado tem nos impulsionado, a gestão de projetos, ela tende cada vez mais a se adequar, a se readaptar e a utilizar sempre novas práticas, novas metodologias e frameworks de trabalho, que eu vou pedir para a passar o slide também, por gentileza, que eu trago aqui, né, alguns exemplos dessas novas práticas, né, e metodologias que nós temos que utilizar no nosso dia a dia. Por exemplo, é muito difícil hoje você conversar com alguém e alguém nunca ter ouvido falar sobre as metodologias ágeis, né? O Scrum, que ele veio com tudo, e através dele a gente tem também, por exemplo, o Leanception, né? Esse termo nada mais é do que os workshops coletivos dentro da organização. Antes da pandemia, a gente tinha vários eventos assim dentro da arte, mas, independente disso, essa é uma ação que ela pode acontecer dentro do próprio time do projeto. Vou até usar uma outra palavra que talvez vocês conheçam mais, os famosos brainstorms, né? E através deles a gente consegue os resultados através de MVPs. Os MVPs são uma excelente maneira para nós gerarmos maior aprendizado, minimizar riscos e, com certeza, atingir lá, né, os principais fatores de uma nova economia, né? Até em destaque seria o encantar o cliente. E também isso não exclui o design thinking, né? A gente também falou muito disso aqui dentro da arte e continua sendo uma tendência crescente no mercado, que nada mais é do que uma abordagem, né, de encontrar respostas criativas de acordo à real necessidade do mercado, do cliente, do público final. Para medir tudo isso, nós temos também com maior frequência indicadores de desempenho. Dentre todos que eu citei aqui, eu queria destacar os OKRs, né? Que eles dão uma visão e um direcionamento claro com parâmetros mensuráveis para a conquista dos objetivos alcançados e o que nós queremos alcançar. E tudo isso tem sido extremamente importante, principalmente por causa da transformação digital, né? A Má até falou das grandes tendências, né, de inteligência artificial, né, as famosas migrações para cloud computing, que todos nós temos ouvido constantemente nas mídias, né, e em outras plataformas digitais, né, de estudo, de conhecimento, os famosos data-driven, né, que cada vez mais, né, há essa preocupação com o dado, com a informação. E por que tudo isso se tornou muito mais importante e relevante? Porque nós estamos vivendo a indústria 4.0, né, e que ela veio em massa, né, em meados de 2020, e essa é uma tendência muito forte de ser contínua, né, um novo formato com home office e as pessoas, né, mudarem as suas rotinas, e isso não exclui que algumas organizações também levem em consideração o modelo híbrido, o que também é excelente, porque, querendo ou não, nós somos seres humanos e a interação de pessoas é um dos maiores estilingues para estimular a criatividade. Por exemplo, quando nós estávamos todo dia lá na arte, aquela paradinha no café, aquela troca de informação, aquela risada, aquela conversa, meu, isso aí é sensacional, é um estilingue para nossa criatividade, para aumentar a curiosidade, é muito bom. Então, um gancho disso, eu quero trazer um termo também, que seria a holacracia. O que é isso? É atuar com inovação, é atuar com criatividade. Ou seja, não existe mais a palavra eu não sei. Tudo é possível. O planejamento. Hoje, eu vejo que ele é baseado em 3 grandes pilares. O planejamento, que envolve indicadores, ferramentas, frameworks, mas também envolve o gestor humanizado e o técnico. É aquele que promove oportunidades, aquele que ajuda no autoconhecimento, aquele que estimula o engajamento e a motivação. Mas com toda essa competitividade, com toda essa diversidade, com todo esse formato da indústria 4.0, como que nós encontramos a conexão
para todas essas habilidades técnicas e esses soft skills que são tão escassos no mercado? Qual que é o ponto de conexão de tudo isso? O propósito. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vou pedir para a Má passar mais um slide, por favor. Eu trouxe aqui essa pesquisa realizada pela revista Exame, pela primeira vez no Brasil, com 100.167 pessoas em diferentes posições em mais de 70 empresas. E por que esses resultados eles são tão positivos? Porque através de um propósito claro, determinado, cada um de nós consegue dar o seu melhor na missão a qual faz parte. Cada um de nós que estamos dentro de um projeto, nós temos uma missão que engloba tudo isso: encantar o cliente, fazer a diferença, melhorar, né, a concorrência, como entregar mais com menos, entregar além do que ele espera. E tudo isso é possível através de maior comprometimento. O grande desafio, eu diria, dos líderes, dos gestores, que é a arte de influenciar, de transcender aquilo que se acredita de fato. E isso promove oportunidades de crescimento para todos os envolvidos do projeto, promove a oportunidade que todos estejam conectados a algo maior, a mais duradouro, pois o foco vai estar na reflexão sobre o que de fato motiva e engaja as pessoas. É fazer a diferença na sociedade e não só simplesmente porque nós temos, né, um projeto para entregar, uma demanda para estar sendo finalizada. Então, nessa pesquisa aqui, eu trouxe alguns números no resultado, né, de quando você entende de verdade o propósito pelo qual você acorda todos os dias pela manhã, do porquê a nossa contribuição ela é única para os clientes e para o mundo. Quais são os valores que nós de fato queremos expressar? E eu gosto bastante de um outro autor, que é o Simon Sinek, e não sei se vocês já ouviram, ele tem uma teoria que é o Golden Circle, que ele entende que tudo vem de dentro para fora, baseado em 3 palavrinhas: por quê, quem e o quê. Então, o que ele quer dizer com isso? Que líderes inspiradores, empresas inspiradoras pensam, agem, se comunicam, de novo, de dentro para fora. Por quê, quem e o quem. E nós transcendemos tudo aquilo que nós verdadeiramente acreditamos e acabamos fazendo coisas excelentes, coisas incríveis e contribuímos para um bem maior. E eu diria que conseguir manter esse sentimento vivo dentro de todas as pessoas que compõem a organização tem sido cada vez mais desafiador. Porque nós estamos vindo com pessoas novas no mercado que já têm esse mindset, ou seja, elas são movidas ao resultado do que elas fazem, podem alcançar e não simplesmente porque elas precisam fazer. Então, desenvolver essa habilidade, eu diria que na gestão de projetos tem sido algo extremamente desafiador, eu acho que essa é a palavra mesmo, porque quando você está ainda no escritório, você está vendo as pessoas, né? Isso acaba muitas vezes se tornando mais fácil. Então, diante dessas barreiras, a gente tem que, igual eu falei para vocês, se adaptar, se readequar. Mas, quando nós entendemos de fato ao propósito do qual nós fazemos parte, nós promovemos, além do engajamento, o envolvimento das pessoas, independente aonde elas estejam, seja físico, seja, né, à distância. A única coisa que nos separa é a tela do computador, porque realmente elas estão envolvidas com aquela missão, com aquele propósito, e ela gera muito mais ações que cada vez mais são extremamente importantes, essenciais no dia a dia das companhias, das empresas, dos projetos. E aí, para isso, eu queria compartilhar com vocês no próximo slide uma nuvem de palavras, de verbos, na verdade, que são gerados pelo propósito. Então, muitos deles, eu acredito que vocês vão se identificar aqui, porque eu vejo muito isso, né? E muitos profissionais que eu tenho mais contato aqui e
Tá todo mundo de parabéns. Então, eu diria que tudo isso vem porque você está dentro do propósito. Você entende que aquilo a qual você faz parte vai melhorar a vida de muita gente. Então, até trazendo um parênteses aqui, um exemplo do projeto da Ambev, que eu faço parte, eu acho sensacional quando nós enviamos, né, um dashboard para o campo e a gente olha o tanto de pessoas que nós alcançamos, de vidas que nós facilitamos o dia a dia e a gente proporciona que aquele tempo que ela estava ali fazendo, às vezes, um processo manual, cara, ela consegue agora pensar em ideias novas, ter novas soluções, que facilitou, ela não está mais naquele processo engessado e falar assim, eu fiz parte disso. Isso é muito legal, é sensacional. Eu fico pensando muitas vezes, né, os desenvolvedores que fizeram parte, né, do próprio iFood, do Uber, né, Netflix, olha como esse mundo VUCA proporcionou outras coisas e olha quantas possibilidades foram criadas, né, através dos trabalhos realizados dentro dos projetos. Então, isso é incrível. E como fomentar tudo isso? Eu gosto de pensar no propósito como o sucesso além do sucesso, porque o sucesso, ele gera um prazer imediato, assim, eu diria que de curta duração até, porque você venceu o campeonato, mas pode ser que no próximo a gente perde o título, né? Não vou citar nenhum nome de time aqui para não constranger ninguém. Mas quando a gente para e pensa no sucesso, além do sucesso, ele gera uma paz de espírito, ele é mais estável, ele não é passível de angústia, e não importa se você perdeu ou se você venceu, porque você tem sempre a oportunidade de ser melhor e ainda assim poder gerar mais e mais valor. E isso não é só no dia a dia de projetos, mas eu diria que é algo que a gente traz na nossa essência, né, na nossa personalidade, e é isso que também formam as organizações, porque os projetos são feitos de pessoas, e a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas, de fazer elas entenderem e terem esse mindset de que nós fazemos parte de algo muito maior, de muito mais valor e duradouro. E aí, para isso, queria pedir para a passar para o último slide, por favor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena definição de propósito que resume um pouco disso tudo que eu falei para vocês aqui, que é o propósito materializado, ele gera comprometimento interno mais que observância, entusiasmo mais que obediência, o amor mais que o medo. Quem falou isso foi Fred Hoffman. Ele veio de um livro que eu particularmente gosto muito, vou até mostrar ele aqui para vocês, que é Liderança e Propósito. Indico super para todo mundo. É um ótimo investimento. Quem trabalhou comigo já sabe que eu costumo falar que conhecimento é poder, e isso continua sendo uma verdade. E eu queria finalizar aqui, né, a apresentação deixando uma frase para vocês refletirem ao longo dos dias. Encontre o seu porquê. Tenho certeza que quando vocês encontrarem, enxergarem o quão maior é aquilo a qual nós estamos fazendo todos os dias, a vida de vocês vai mudar, vai trazer mais felicidade, mais entusiasmo, mais engajamento e as coisas vão começar a fazer muito mais sentido e vocês vão abrir assim um leque gigantesco para inovação, para criatividade e muitas coisas novas. É isso. Obrigada. Agora, vamos abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, para a Lilian, ou só jogar uma pergunta para alguém também, podem abrir o microfone, fica à vontade. Parabéns às duas, muito legal. Muito legal a apresentação. Obrigada. Muito jóia. Propósito é uma coisa que é difícil a gente achar, né? Mas quando a gente acha, a gente voa mais rápido. Eu venho pensando sobre isso há algum tempo já. Mais pra frente a gente vai, espera ter novidades aí. As coisas que a gente tem feito.
É muito legal, Mar. A gente tinha conversado antes sobre SWOT, né? Sobre toda aquela parte de estratégia empresarial, estratégia de marca e tudo mais, muito legal, muito claro. Parabéns às duas. Obrigada. Bom, ninguém quer perguntar nada, gente? Também não tem problema, se depois vocês tiverem alguma dúvida, porque eu sei que para alguns é muita informação nova, então tudo que eu passei, algumas coisas estão no meu dia a dia, outras coisas eu ensino, outras coisas eu já estudei e gosto muito, então continuo estudando. Outras coisas também já estão no dia a dia da Lilian, e se de repente vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem chamar a gente para conversar, pode chamar também lá no Discord ou no WhatsApp, fiquem à vontade. Lilian, já falei para te chamar também, tá? Mas agora vai poder. Mas é isso, pessoal. Tô de portas abertas, né? Podem me chamar a hora que for. Tamo junto nessa, juntos à distância. Eu vejo que tem vários rostinhos novos também. Espero que em breve possa conhecer todos pessoalmente. E é isso aí. Não esqueçam, hein? Encontre o seu porquê. Vou perguntar, hein? Show de bola, foi muito bom mesmo. Parabéns aí. Bem bacana. Obrigada. Então, acho Aí, que é ó, a isso, frase né, do gente? Thiago bem legal também, ó. O mundo mudou. Quem não mudar, perde o trem. Verdade. É isso aí, valeu. Obrigada, pessoal. Bom Tá no mudo, almoço para Ble, tá todo no mundo. mudo. Oi, Blê. Oi, gente, tava no mudo, olha só. Parabéns às duas. Né? Tá estranho, né? E parabéns às duas. Muito bom, viu? Muito bom. Muito rico o material. E depois passa para mim, Lili, essa pesquisa dos anjos. Muito legal, viu? Gostei. Muito bom. Os dois materiais muito ricos. Legal Adorei. divulgar também no Discord essa literatura aí que você indicou na apresentação depois. Do livro, inclusive. Vou mandar, eu, gente. Boa. eu Show. gostei principalmente porque tem material do Brasil. E é muito, muito E legal, uma pesquisa porque no Brasil, né, Hans? Eu acho que isso que é interessante, porque às vezes não faz, você vê pesquisas às vezes mundialmente, e não no Brasil, por isso que eu achei interessante, entendeu? Exato. Bacana. Bem legal. Gostei demais, viu? Parabéns. Gostei muito também. Fazia tempo que eu não conseguia participar aí por conta dessa minha alocação aí, né, no cliente Honda. Mas acho que a Lilian e a Má conseguiram colocar muito bem, né, as definições aí, o que a gente vive, não vou dizer viveu, mas a gente vive isso ainda na arte, né? Eu acho que a gente viveu bastante isso quando a gente estava presencialmente, as pessoas que entraram depois e não conseguiram ter participado, vamos dizer assim, né, do nosso dia a dia ali dentro da arte. Não sobe e desce das escadas, que até o café e a troca de ideias, né? Essa fomentação toda aí que a gente tinha, né, de troca de ideias e implementações novas aí, né, pedaços, trechos de ideias de um projeto para o outro, troca de experiências aí, fica mais difícil realmente no remoto, mas eu acho que esse tipo de discussão aqui é muito rico, realmente. É muito legal e eu vou matar um pouco da saudade também que eu tenho de todos vocês. Ô, Eriquinha, nós também temos saudade de você. Obrigada. Viu? E deixa eu Apareça, falar uma coisa. Eriquinha. Olha um negócio engraçado agora, fazendo a apresentação de trás para frente, né? Apresentação de trás para frente, que vocês fizeram agora. Vamos supor, colocar o exemplo do Brasil, que eu acho que o Brasil devia ser o país mais agro do mundo. Para mim, seria a gente devia alimentar o mundo, nós temos esse potencial monstro. Imagina que o propósito do Brasil
então fosse alimentar o mundo. E a gente vem derivando isso. Nós temos o propósito. Aí, beleza, quais que são os nossos ofensores, nossas oportunidades, e quais tecnologias tem disponível para a gente usar e plantar, sei lá, 1 tonelada de feijão em um alqueire, por exemplo. Sei lá, obviamente que eu não sou agrônomo, então não sei se esses números são corretos. Mas imagina só que, beleza, se conseguisse plantar muita coisa em um curto espaço de tempo e ainda beneficiasse o meio ambiente com a tecnologia que a gente pode criar a partir disso, sabe? Então, assim, o Brasil seria estrategicamente fundamental para o mundo, porque sem a gente ninguém comeria. Então, aí não existe petróleo, não existe gás, não existe energia nuclear, não existe nada. Nós seríamos os caras mais legais do mundo, porque sem a gente ninguém come. Né? Então, assim, acho que o Brasil poderia colocar esse mindset, por exemplo, esse propósito, e aí vir derivando as coisas, né, cara? Aí sim, ver quais tecnologias disponíveis, investe em tecnologia baseada nisso. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Mas, assim, é uma forma de apresentação contrária, né? Você tem um propósito, depois deriva tudo para você achar o modelo de negócio ideal e também do quais tendências, as melhores tendências a gente pode aproveitar para esse negócio acontecer melhor. As organizações podiam ser assim, que elas seriam complementares de qualquer jeito, né? Uma da outra. Legal. Muito bom. Beleza. Valeu, pessoal, aí. Então, bom dia, bom final de semana aí para quem não falar até amanhã. Caramba, hoje é quinta, tá? Só lembrando, né? Tudo bem, tem gente que dá bom final de semana na quarta, Xavier. Quarta-noite. Relaxa. Não, a gente tem várias reuniões, não é com todos que eu falo, então quem não falar, por isso que eu fiz a pontuação muito bem dada. A vírgula foi muito final boa. De ano. Bom final de ano aí. Bom final de ano aí. Não, eu vou falar bastante. Feliz ano novo. Final de ano só para a Érica, que a gente não vê. Não, eu vou tentar participar mais. Aqui acaba... as reuniões ficam todas, né, encavaladas, mas